Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Pode se sentar. Caríssimos seminaristas, hoje é o quarto domingo depois da Epifania, a missa do quarto domingo depois da Epifania. Quando acabam os domingos depois de Pentecostes, se acrescenta os domingos que faltaram no tempo depois da Epifania até começar o tempo do Advento. Sem dúvidas, nós lemos textos da Sagrada Escritura nesta missa de hoje que são selecionados de uma maneira maravilhosa pela Santa Igreja para nos encorajar na fé, no amor de Deus. Todos os textos que nós lemos hoje na missa falam, de alguma maneira, da necessidade que nós temos de crer no amor de Deus. Et nos credimus caritate, como dizia o lema de Dom Lefebvre, tirado de São João, e nós cremos na caridade. Nosso Senhor, então, no Evangelho de hoje, o Evangelho conhecido, o Evangelho da barca que é submetido a uma tempestade terrível. Então, estavam ali os apóstolos com Nosso Senhor dormia, e eles tiveram muito medo. Porque a barca pareceria sucumbir à tempestade. Antes de ler este Evangelho, na Santa Igreja propõe um extrato do livro de Jeremias que diz o Senhor, os meus pensamentos são de paz e não de desgraça. Invocar-me-eis e eu escutarei a vossa oração. Reconduzirei os vossos cativos de todos os lugares, porque andam dispersos. Algo curioso neste Evangelho é que, quando aflitos, os apóstolos vão até Nosso Senhor pedir a Ele socorro, e um socorro trêmulo de alguém que tinha medo, Nosso Senhor lhes reprova a fé, a falta de fé. Quer dizer, Nosso Senhor, que estava no meio deles, que já tinha dado os motivos de credibilidade suficientes para que eles reconhecessem que eles estavam lidando com Deus, não é? Reprova-lhes a fé. Reprova-lhes não viver segundo a revelação, justamente. Porque este extrato do livro de Jeremias deveria ser um norte para a vida dos apóstolos, eles que eram judeus, que ouviam esses extratos nas sinagogas, eles deveriam seguir o que foi revelado por Deus. E Deus então revela: os meus pensamentos são de paz e não de desgraça. Invocar-me-ei e escutarei a vossa oração. Quer dizer, é como se o nosso Senhor dissesse: por que vós temais alguma coisa, sendo que, se na revelação Deus vos fala que em qualquer tribulação que vocês se encontrarem, vocês o invocarão e Ele os socorrerá. Pois bem, Nosso Senhor deve falar isso justamente para cada um de nós, nos momentos em que a barca da nossa vida parecer estar naufragando. E, de uma certa maneira, nós poderíamos dizer que em toda a vida do católico, a prova mais fundamental que ele vai passar, aquilo que poderia ser chamado prova com P maiúsculo, é a prova da sua fé no amor de Deus. Por quê? Porque é justamente a revelação que Deus faz de quem Ele é. Em São João diz: Deus caritas est, quer dizer, Deus é amor. Então o que Deus vai cobrar de nós, em toda a nossa vida, é se nós vamos crer que Ele realmente é amor. Se nós vamos crer se realmente as obras que Ele faz em nossa vida são obras de amor. E é aí que se encontra a linha que divide os santos dos que não são santos. Nós poderemos simplificar a santidade simplesmente
em que os santos são aqueles que creram no amor que Deus tem por eles e viveram em consequência deste amor. De um lado, não pecando, para não ofender um amor tão grande. De outro, procurando fazer tudo conforme a vontade deste Deus que não pode não querer senão o nosso bem quando nos ordena, quando nos revela, por exemplo, a sua lei moral. Uma pessoa que vive de amor, que crê, não vai se questionar, por exemplo, as regras da moralidade católica. Uma mulher católica não vai se questionar porque a igreja pede ela para se vestir assim, se vestir dessa maneira. Ela vai simplesmente se vestir. Um pai de família católico, um casal católico, não vai se perguntar por que a igreja lhes manda viver de tal maneira o matrimônio, cumprir as leis do matrimônio de tal maneira, vai simplesmente cumprir. Por quê? Porque esse casal crê no amor que Deus tem por eles, que pela igreja se revela. Pela igreja se revela. Então é a prova fundamental que nós teremos na nossa vida. Se nós crermos no amor de Deus, se nós virmos em toda a nossa vida, em todas as ocasiões da nossa vida, todas as circunstâncias da nossa vida, a providência de Deus, mesmo que nós não entendamos, fazendo atos de fé, eu creio, Senhor no vosso amor por mim, nós morreremos santos. É simples assim. Conta-se na vida de um santo desconhecido, em um monastério também desconhecido, quem encontra isso. Isso está escrito justamente na página sobre a esperança do clássico Exercícios de Perfeições e Exercícios de Perfeição e Virtudes Cristãs, do Padre Afonso Rodrigues, clássico de espiritualidade dos jesuítas. No capítulo sobre a esperança, há um exemplo muito bonito de um monge em um determinado mosteiro que começou a fazer milagres. E era milagre atrás de milagre. E o seu superior observava e não notava nada de extraordinário na vida desse monge. E ficou curioso, porque a fama dele se espalhou, sabe como é que é essa questão de milagre? O convento começou a ficar lotado de gente procurando milagre, porque ele encostava no enfermo e curava, ele fazia milagre atrás de milagres. Então o superior certo dia perguntou a ele o que ele fazia para que ele tivesse tal poder, emprise em francês, sobre o coração de Deus, para que Deus pudesse fazer-lhe todas essas vontades, porque bem, de fato, quando um santo faz um milagre propriamente dito é algo que só Deus pode fazer, então é necessariamente Deus que ouve o santo quando ele pede. Não é? Por isso que propriamente os milagres são feitos por santos, embora, claro, é próprio da fé, especificamente, fazer milagres, mas geralmente são os santos que fazem os milagres. Deus lhes concede essas graças. Então, o superior começou a perguntar: você faz muita penitência? Ele disse: as da casa, reverendo padre. O senhor dorme quantas horas por noite? Ele disse: durmo como a obediência me manda. O senhor usa mais disciplinas e etc? Não. Ué, então o que você faz que te faz exatamente ter esse poder sobre o coração de Deus, essa capacidade de fazer milagres? Que como que, né, o superior não deve ter falado isso para ele, mas pensado sim, que comprova a sua santidade, de fazer milagres, orar prodígios. E o monge pensou, porque o superior perguntou: você tem alguma devoção especial, tem alguma prática especial na sua vida espiritual que você faz? Ele disse: bem, sim, tem algo que eu costumo cultivar em mim. E o superior disse: o quê, meu filho? Ele disse: eu procuro viver de tal maneira que tudo que me acontece eu imediatamente identifico como obra do amor de Deus. Obra do amor de Deus. E o superior disse: mas semana passada, quando roubaram nossos cavalos, que nós tanto tínhamos dificuldade para poder ter,
como você lidou com isso? Como que foi a sua reação? Ele disse, absolutamente não me inquietei. Obra do amor de Deus. Mas há 6 meses atrás queimaram nossos celeiros com todas com toda a nossa safra que estava tanto tempo sendo colhida. Obra do amor de Deus. Deus não pode não querer o bem para nós. Então o superior ficou admirado com aquela vida espiritual. É o que é de mais fundamental na vida de um católico. A fé no amor de Deus. É o cumprimento do primeiro mandamento. E um dia eu perguntei nunca mais vou esquecer, a um irmão dominicano, não era nem padre, era um irmão, qual era a devoção dele, qual era a devoção particular que ele tinha. Ele pensou e me disse, o primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tenho devoção a cumprir esse mandamento. Muito profundo, maravilhoso. É o que é de mais fundamental. Então este frade, este monge deste mosteiro que o padre Afonso Rodrigues conta no seu livro, fazia milagres por isso. Mais do que qualquer coisa. E foi exatamente o que nosso Senhor disse, bem-aventurados os que creem na palavra de Deus e a colocam em prática, que ouvem a palavra de Deus e que a colocam em prática. E se há algo que é particularmente querido por Deus, que nós ouçamos e que nós creiamos, é em seu amor por nós. E por isso que ele se queixa a Santa Margarida Maria, se queixa a irmã Josefa Menendez, se queixa a tantas outras religiosas que tiveram o privilégio de vê-lo em seu coração, de não ser amado. O que me fere, diz Nossa Senhora Josefa, é a falta de confiança. O que me fere é a falta de confiança. Ele diz isso. E Nosso Senhor tem palavras que são fortíssimas. A irmã Josefa, ele diz, não é nem o pecado que me ofende mais. O que me ofende mais do que o pecado é a falta de fé que o pecador tem depois de pecar na minha misericórdia. Algo assim ele fala. Porque Deus é amor. Claro, há uma caricatura de amor de Deus, que na verdade é desprezo de Deus, feito pelos hereges modernistas, que querem burlar de Deus, querem fazer chacota com Deus. Deus tem uma vontade, e o amor de Deus justamente se prova em nós quando nós procuramos cumprir. É a nossa correspondência de amor a Deus, é o cumprimento da sua vontade, crendo que é o melhor para nós. Da parte de Deus, Ele provou que nos ama, nos criando, porque Deus não nos ama porque nós existimos porque Deus nos ama. Deus nos amou e nós passamos a existir. Não tem nada em nós que encanta a Deus. Se tem algo em nós que é encantador, é porque Deus nos amou e quis que nós tivéssemos isso. Então isso é profundo, isso é espiritualidade profunda. E então é particular a Deus esse tema do amor e da confiança. Por isso que Nosso Senhor reprova os apóstolos. Homens de pouca fé, vocês não eram para supor a possibilidade que eu os abandonasse? E Santa Teresa d'Ávila diz uma coisa muito bonita. Ela diz às irmãs, se nós, monjas do mosteiro de São José, estivéssemos um dia de tal maneira carentes de alimento, que nos faltasse mesmo pão para o café da manhã, o que deveria ser, o que deveríamos falar? Deveríamos dizer, benditas sejam as monjas do Carmelo de São José, que não têm o pão de manhã para comer. Por quê? Porque se elas não têm esse pão, é porque Deus não quis que elas tivessem. E Deus não quer outra coisa senão o nosso bem. Parece fácil, mas facilidade não é sinônimo de simplicidade, não é? É a nossa grande prova nessa terra.
Nós poderíamos resumir todas as provas, todas as dificuldades, todas as nossas cruzes, o marco, poderíamos dizer assim, que nos faria entrar na via da virtude. É a fé no amor de Deus. No dia em que nós decidirmos enxergar as coisas que nos acontecem como obras do amor de Deus, nós entramos no caminho concreto da santidade. No caminho concreto da santidade. Isso, de maneira nenhuma, nos impede, de maneira nenhuma, é preciso esclarecer nesse Evangelho, isso não nos impede de gemer. Uma coisa é gemer sobre o peso da cruz, quer dizer, Senhor, socorrei-me, socorrei-me. Outra coisa é duvidar. Outra coisa é carecer de fé, o que houve aqui com os apóstolos. Carecer de fé nessa verdade que a igreja coloca no introito. No gradual ela também coloca o salmista que diz: libertastes-nos, Senhor, dos que nos oprimiam e confundistes aqueles que nos perseguiam. Do fundo do abismo chamei por vós, Senhor, ouvi a minha oração. Isso daqui não são palavras escritas por homens. Claro, são escritas por homens, mas são inspiradas diretamente por Deus. É Deus que coloca na boca do salmista aquilo que ele deve falar com ele. Se Deus coloca na boca do salmista a frase: em vós, do fundo do abismo chamei por vós, Senhor, ouvi a minha oração, é porque essa é a oração que Deus quer que nós façamos a Ele. Se Deus coloca na boca do profeta: os meus pensamentos não são de paz e não de desgraça, invocar-me-eis e eu escutarei a vossa oração, porque Deus há de escutar a nossa oração. Então façamos isso a partir de hoje. Mesmo que a barca da nossa vida parecer afundar, mesmo que tudo parecer escuro, como dizia Santa Teresinha, mesmo que se um dia o sol se ausentasse, o sol da luz, o sol de Deus se ausentasse, quer dizer, mesmo que se um dia todas as consolações, a certeza isso acontece no final da vida dela, ela passa por uma prova terrível de fé, e toda ajuda sensível que Deus dava a ela foi retirada, e eu que era pouca durante a sua vida, ela passou uma vida particularmente provada, mas no final da vida dela, além de ser subtraída toda a ajuda sensível, ela foi acumulada de tentações terríveis, ao ponto de dizer: nunca deixe remédios perto de um doente. Você imagina as tentações terríveis que ela teve. Ela dizia à sua irmã queria consolá-la, falava para ela do céu, e ela dizia: quanto mais você fala do céu, mais eu fico angustiada, mais eu fico agoniada. Porque ela ouvia o demônio dizer a ela: você perdeu a sua juventude, você perdeu a sua beleza, você perdeu tudo. E agora você vai ser mergulhada na noite do nada. Da noite do nada. E ela dizia: mesmo, Senhor, que se um dia esse sol, que sois vós, se ausentasse, eu não iria me preocupar. E ela não se preocupou. Ela sofreu. Sofrer bem, de Santa Teresinha, não é sofrer sorrindo. Sofrer bem é sofrer crendo que Deus nos socorrerá. Ela dizia então: mesmo se o sol se ausentasse, eu não iria me preocupar, porque eu sabia, eu teria fé, que no meio das nuvens, lá por trás das nuvens, ele continuaria brilhando. E assim deve ser a nossa vida. Mesmo que nós não vemos o sol quando o tempo está nublado, nós sabemos que por trás dessas nuvens carregadas, pesadas, está o sol brilhando no firmamento. Então, por mais que a nossa vida se enchesse de contradições, de tribulações, mesmo que nós estivéssemos em situações de dificuldade porque nós mesmos nos colocamos, isso jamais deveria ser motivo para que nós perdêssemos a fé no amor de Deus, que nunca para. Deus é como uma máquina. Como diz nosso Senhor: meu Pai está sempre em ato. Ele está sempre agindo.
é o ato por excelência. É aquilo que é o motor por excelência. O que ele faz, esse motor? O bem o tempo todo. Ele tem o tempo todo o desejo de transformar tudo em bem. Então nós devemos ter uma fé ardente nessa verdade do amor de Deus. Crer no amor de Deus. Nós só temos uma vida, dizia Santa Teresinha, para viver de fé. Só temos essa vida para viver de fé. Façamos isso então em todas as provas, em todas as contradições. O mais belo da vida, quando nós morrermos, e São João da Cruz diz, en el entardecer desta vida seremos juzgados por el amor, dizia São Juan de la Cruz. No entardecer desta vida nós seremos julgados pelo amor que nós tivemos. Estava escrito na capela ardente onde Santa Teresinha foi velada. No entardecer desta vida nós seremos julgados pelo amor. O mais bonito no final da nossa vida não vai ser o fato das pessoas comentarem que nós alcançamos isso ou aquilo, que nós fomos livres disso ou aquilo. O mais bonito no final da nossa vida, o mais bonito no céu, o mais bonito espetáculo para os anjos será quando eles virem que nos momentos da dificuldade, nos momentos em que tudo parecia dar errado, nós continuávamos a crer no amor de Deus por nós. Não é tem tanto a beleza não está nem tanto no fato de ser livre de uma situação ou não. A beleza está sobretudo naquele amor, naquela confiança cega que nós temos na misericórdia de Deus, que está sempre pronto a nos socorrer. E Nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Mãe Maria Santíssima. Salve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.